Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu vou aqui estar deixando uma palavra aqui no livro de Isaías, capítulo 59, que vai dizer assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Isaías 59. De acordo com esta palavra, eu quero aqui estar deixando uma palavra nessa noite, baseada nesse capítulo de Isaías. Aqui vai dizer que as mãos do Senhor, ela não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados ou tapados, que não possa ouvir. Mas no versículo 2 vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não possas o ouvir. Então, qual é o problema aqui? Qual é o maior problema que atinge o ser humano? Esse maior problema se chama pecado. O problema o problema de Deus para com o ser humano não é o ser humano, não é as pessoas. Deus, ele não tem nada contra o ser humano, mas Deus tem algo contra o pecado. Porque é o pecado que faz divisão das pessoas para com Deus. É a única coisa que separa as pessoas de Deus, é o pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é errar o alvo. Mas quando o homem se arrepende de seus pecados, dos seus caminhos errados, e se arrepende e entrega a sua vida para Deus, como diz a palavra, Deus é poderoso para perdoar. Deus é poderoso para cancelar esses pecados. Daí aquela pessoa agora vai ter acesso a Deus. Não vai ter mais nada para impedir dessa pessoa ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Então, é esse o problema. É o pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Então a Bíblia ensina que a gente, as pessoas que querem servir a Deus, tem que viver uma vida de santidade. E viver esta vida de santidade, conforme a Bíblia, é viver uma vida separada do pecado. Não viver mais na prática do pecado, mas viver de acordo com a vontade de Deus. Quero deixar essas simples palavras, baseadas aqui em Isaías 59, como já falei. Deus não tem nada contra as pessoas, contra o ser humano. Deus tem algo contra o pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado Deus abomina. Deus aborrece o pecado, mas Deus ama o pecador. João 3, versículo 16, vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A Bíblia vai falar o seguinte: porque Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para salvar.
Basta que o ser humano tenha consciência, né, dos caminhos errôneos que anda, dos pecados praticados, e venha entregar sua vida para Jesus. Jesus, ele veio para morrer pelos pecadores mesmo. Como ele mesmo disse, eu não vim buscar, eu não vim para os justos, para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. E essa é uma grande chance, uma grande oportunidade que todo ser humano tem de abandonar o pecado e entregar sua vida a Deus e viver uma vida de forma correta na presença do Senhor, viver uma vida em santidade, viver uma vida que agrada a Deus, porque é isso que vai nos levar para o céu. A única coisa que impede do homem ter comunhão com Deus, do homem ter acesso ao céu um dia, é o pecado. Porque, como diz aqui em Isaías 59, o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então, se a gente tá separado, tá nessa divisão com Deus, é porque está distanciado de Deus. O pecado distancia o homem de Deus. Mas Jesus, ele não quer viver distanciado do homem, né? Deus enviou Jesus para trazer o homem para junto de si novamente. Porque isso foi a questão do pecado de Adão e Eva lá no início, que separou o homem de Deus, foi o pecado. E Deus, ele quer dar essa nova oportunidade, ele tem dado essa nova oportunidade para as pessoas, mas que se arrependa, que abandone a vida de pecado e sirva a Deus, e assim vai ter comunhão plena com Deus, vai sentir a presença de Deus e vai ter o céu por herança, mas tem que viver uma vida reta com Deus enquanto viver nesta terra. Fica essa palavra em nome de Jesus.